Esdras capítulo 6, versículos de 1 a 12. Dario desembarga a construção. Então o rei Dario mandou que se fizesse uma profunda investigação nos arquivos da Babilônia, que estavam protegidos nos mesmos locais em que se guardavam os tesouros. Entretanto, na cidadela de Ecbatana, na província da Média, foi encontrado em um pote o rolo no qual estava escrito o seguinte documento: No primeiro ano do reinado do rei Ciro, foi promulgado um decreto com respeito à casa de Deus em Jerusalém nestes termos: que o templo seja edificado para ser um lugar em que se ofereçam sacrifícios. Seus fundamentos serão firmes. Sua altura de 27 metros e a largura também 27 metros, com 3 carreiras de pedras grandes e uma carreira de madeira. O custo será pago pela tesouraria do rei. Além disso, todos os utensílios de ouro e de prata pertencentes à casa de Deus, que Nabucodonosor tomou do templo que estava em Jerusalém e transportou para a Babilônia, serão devolvidos para o templo que está em Jerusalém. Cada objeto para o seu devido lugar. Serão todos recolocados na casa de Deus. Agora, pois, Tatenai, governador da além do Eufrates, Setar-Bonzai e seus colegas, os Afarzaquitas, que vivem na província do Eufrates Oeste, retirai-vos para longe dali. De modo algum interrompais a obra desta casa de Deus, para que o governador dos judeus, os seus anciãos e líderes possam livremente reedificar a casa de Deus sobre o seu antigo terreno. De igual forma, por mim se decreta o que haveis de fazer a estes líderes dos judeus, a fim de que reconstruam este templo, a saber, que da tesouraria real, isto é, dos tributos provenientes da província do Eufrates Oeste, se pague pontualmente toda a despesa destes homens, para que não haja qualquer paralisação no bom desenvolvimento da obra. E mais, entregai aos sacerdotes de Jerusalém todos os dias, sem falta, tudo o que eles disserem que precisam: novilhos, carneiros e cordeiros para holocaustos oferecidos ao Deus do céu, bem como trigo, sal, vinho e azeite. Tudo isso será feito para que assim eles tenham plena condição de oferecer sacrifícios completamente queimados e agradáveis ao Deus do céu e possam orar pedindo suas bênçãos sobre a minha pessoa e pela vida dos meus filhos. Se alguma pessoa desobedecer ou alterar este decreto, que se arranque uma viga de sua própria casa e tal transgressor seja empalado nela, e seja sua casa transformada em um monte de escombros. E que Deus, que fez o seu nome ali habitar, aniquile qualquer rei ou povo que estender a mão para mudar estas determinações, ou para destruir esta casa de Deus em Jerusalém. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Queridos, parece que Deus resolveu intervir. Tudo estava correndo de uma forma tão travada, que durante 2 anos inteiros tudo ficou paralisado. Mas houve uma palavra profética que veio através de Ageu e através de Zacarias. E dentro dessa palavra profética, o Senhor mesmo disse: meu é o ouro, minha é a prata. Eu vou reverter esta situação. Eu farei com que os homens tragam os tesouros e haverá mantimento para minha casa e haverá abundância.
E a gente vê isso acontecendo assim de uma forma muito direta, justamente agora, neste tempo, quando os homens de Jerusalém começam a reconstruir, a dar continuidade em obediência à própria palavra de Deus. Porque há um tempo em que eles são confrontados pelos moradores da terra, por aqueles governadores de Samaria e das circunvizinhanças que tentam paralisar essa obra, mas tudo agora vem à luz. A vontade plena de Deus vem à luz e começa a executar um tempo de novidades. Quando Dario envia a buscar este decreto de Ciro, ele procura em vários lugares, mas Deus é assim tão meticuloso em relação ao templo que ele não permitiu que paralisasse a obra até que Dario encontrasse, porque nós não estamos falando nos dias de hoje, onde a internet e todo o sistema interligado de informações mundiais estão colocadas à nossa disposição, mas aquela época em que tudo era manual, tudo era lento, muito lento, muito lento, eles encontram então em uma outra região um decreto de Ciro, porque naquela época o que tinha acontecido? Tinha terminado o reinado de Nabucodonosor, que havia já morrido, e tinha terminado o reinado de Beltesazar. Neste tempo, a Babilônia é conquistada pelo reinado Medo-Persa, e o reinado persa estava com Ciro, e o reinado Medo estava nas mãos de Dario. Então, quando aqueles homens que eram das circunvizinhanças de Jerusalém começaram a buscar uma forma de interferir naquela construção, eles buscaram em Dario aquela resposta que bloqueasse o andamento das coisas. E naquele primeiro momento, aliás, realmente Dario ele não tinha encontrado porque ele estava procurando no lugar errado. Ele estava procurando em meio a escritas e situações que haviam acontecido muito antes, e que realmente foram a causa daquele povo ser levado para a Babilônia. Então, ele havia procurado no lugar errado, porque ali realmente não havia como pensar que um povo tão rebelde, tão fora do padrão, pudesse ganhar as honras de um rei como Ciro. No entanto, quando agora é chegado aquele outro momento, 2 anos mais tarde, de o povo reconstruir realmente o templo, então Dario é chamado de novo a uma consciência de pesquisa através das mesmas pessoas, e ele vai e consegue encontrar então o material que era um decreto feito por Ciro numa outra região ali do reinado. Por que tudo isso? Por quê? Porque Deus queria mostrar a sua face. Em tudo isso, Dario não apenas estava autorizando, pode começar, deixa os homens lá, pode fazer, quer fazer o templo, faz, não tem problema. Não foi isso que aconteceu. Dario, ele era um rei que provavelmente
nesta época estava conhecendo o Deus de Daniel e ele considerava muito Daniel. Ele foi contemporâneo de Daniel e provavelmente por essa fase ele já tinha encontrado com o Daniel que vencera a cova dos leões. Quando Dario ordena essa reestruturação do templo tal, ele manda recursos de uma forma tremenda, todos os níveis de recursos, inclusive os animais para serem sacrifício, tudo, até o pagamento das pessoas que haveriam de construir o templo, tudo minuciosamente, não faltou um centavo, para tudo havia suprimento. Sabe, quando Deus te coloca em um projeto, Ele levanta suprimento, Ele levanta tudo, e ainda que haja um tanto de resistência do inimigo para tentar te fazer parar, olha, se você confiar no Senhor, Ele te provê. Ele provê financeiramente, Ele provê em todos os aspectos. Não existe nenhum limite para o amor de Deus, para aquilo que Ele pode gerar no coração de uma pessoa. E talvez Daniel nem imaginasse o quanto ele poderia estar interferindo e influenciando na reconstrução do templo ali de Jerusalém. Daniel não tinha a mínima ideia do que estava acontecendo, mas com certeza Deus usou a vida deste homem para também interferir com a sua própria vida, sendo liberta da cova dos leões, ileso. E naquela época, Dario também deu ordens que todo o mundo se dobrasse diante do Deus de Daniel. Por que eu estou falando de Daniel? Porque tudo estava acontecendo simultaneamente. Enquanto uma coisa estava acontecendo na região de Jerusalém, com aquelas pessoas reconstruindo o templo por ordem de Ciro, ao mesmo tempo Daniel continuava a reinar ali naquelas regiões, agora já não da Babilônia, mas da Medo-Pérsia. Agora, vamos pensar. Tudo que tem interferido na tua vida para que o templo de Deus que é você não seja dado continuidade no seu crescimento, na sua construção. O que interferiu? O que parece que interferiu de tal forma que você não conseguiria dar continuidade? O que Deus tem dito a respeito da tua própria vida? O que Deus tem dito a respeito da forma como você vai desenvolver a sua salvação? Porque existe uma direção. Paulo fala: desenvolvei a vossa salvação. Isto é, seja um templo para o Espírito Santo em sua totalidade, de uma forma perfeita e aperfeiçoada. Saiba que Deus quer te usar por inteiro. O templo de Deus que é você precisa estar íntegro, ousado, perfeito, cheio do Espírito, cheio de poder, de honra para o Deus de toda a terra. Quando as pessoas olharem para você, templo de Deus, elas precisam enxergar o Deus que existe dentro de você. Um Deus poderoso, soberano. E além de tudo, com certeza, aqueles homens quando estavam construindo e receberam esta indicação, essa direção de ter continuidade em todo o projeto e sem interrupção, seguirem em frente de todo o suprimento, ficaram muito agradecidos a Deus,
muito felizes, porque eles iam ver o templo de Deus construído sobre a terra, e isso ia trazer honra para o Senhor. Então, ouça a voz do Espírito Santo. Sabe, uma das coisas que Dario falou de uma forma muito clara foi o seguinte: vocês que são das circunvizinhanças de Jerusalém, que estão tentando bloquear esta restauração deste local, deste templo, vocês parem de mexer com este povo, porque eles estão debaixo da minha proteção. Sabe? Deus está estabelecendo anjos para estarem à sua volta, te guardando em todos os teus caminhos. Deus já determinou que os anjos te protejam a fim de que o seu destino profético seja realmente colocado e seja alcançado. Templo de Deus, Deus quer te usar para que o relacionamento e a intimidade com Ele cresçam e vocês sejam um, você e o seu Deus, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, muito obrigado, Senhor, pelo desfecho deste tempo, Pai, porque a Tua palavra não volta vazia. O Senhor prometeu que haveria de trazer todo o suprimento, abrir todas as possibilidades, trazer nas mãos daqueles que estavam se esforçando para reconstruir aquele templo todo o recurso que seria necessário. Senhor, agora nós pedimos que o Senhor nos abençoe para que se cumpra a vontade de Deus, em nome de Jesus. Senhor, que se cumpra toda a Tua boa, perfeita e agradável vontade na nossa vida e que nós possamos nos tornar templos do Deus vivo, em nome de Jesus. Amém.